Amém. Queridos, você sabe que o pastor da Rede Azul Céu estava falando aqui. Eu estava meditando numa coisa. Queridos, nós vivemos num país tropical, onde é um país, se você encontrar em independente lugar uma terra boa, você jogar a semente ali, nasce. Amém ou não? Nós vivemos num país onde a agricultura, o plantio, é muito fácil. Se você pegar, por exemplo, no fundo da sua casa, vai fazer uma horta, tem uma horta. Se você plantar no fundo da sua casa, plantou. Queridos, para um pouco e pense. Israel é um país que ele é um país onde o índice de pedras é muito grande. É uma terra árida. Presta atenção. Se o cara jogar semente lá e ele não orar a Deus e Deus não intervir, ela não nasce. Aí você pega e você veja, por exemplo, do lado de Israel, tem a Síria, a Jordânia, os árabes. É tão difícil lá, que se você olhar na Bíblia, você vai ver, que quando o cara plantava, e a plantação estava no dia da colheita, o exército inteiro vinha, e levava a colheita embora. Então, presta atenção para você ver. Quando o Senhor fala de plantio, de dízimo, de fidelidade, Ele está falando por consequência disso. No nosso país hoje, por exemplo, ainda acontece de pessoas plantar e acabar perdendo a plantação por causa de uma geada, por causa de um excesso de chuva, por causa de falta de chuva. Lá, meus irmãos, eles dependem de Deus para tudo. Se o camarada plantar e ele não tiver uma aliança com Deus, e não tiver uma convicção diante de Deus, não vai colher. Então o que acontece? As pessoas, elas cresceram, querido, sob circunstâncias aonde a dependência de Deus é total. Se você olhar, por exemplo, na Bíblia, os poços que foram abertos ali, eu estava vendo essa semana, aquelas águas que o profeta Elias transformou, água saloba, água salgada, em água limpa, que existe até hoje em Jericó. Aquilo, até hoje Jericó bebe daquela água, é a única água que tem na cidade. Então você imagine, por exemplo, que naquela época, a dependência de Deus era total. Eu estava conversando um tempo atrás com o irmão Antônio, e eu falei para o irmão Antônio, irmão Antônio, no Rio de Janeiro, um estado hoje, numa situação muito difícil, a gente tem informação que o índice de evangélico lá é muito grande. E eu estava conversando com o irmão Antônio, e eu tive o prazer de ir lá umas 2 vezes, levar ele. Eu acho que a Baixada Fluminense lá é, Baixada Fluminense. E fui levar ele umas 2 vezes lá no Rio de Janeiro. E aí um dia eu perguntei para ele, irmão Antônio, por que aqui nessas favelas, o índice de cristão aqui é grande? Aí ele falou assim, pastor, porque é a única esperança que o cara tem. Deu 10 horas da noite, se o cara está morando num bairro onde a milícia é que toma conta, 10 horas da noite tem toque de recolher. Quem sair para a rua, morre. Aí você imagina você com uma criança dentro de casa, a criança fica lá com uma febre, você não tem remédio dentro de casa, você vai fazer o quê? Aí, o que acontece? A dependência é de Deus. O irmão Antônio mesmo conta que teve um período lá que ele teve lá no cima das filhas doentes. O que aconteceu? Que ele teve que sair com ela de madrugada, escondido no meio do mato, ir lá na rodovia pedir ajuda, porque ele não podia sair no bairro onde ele morava. Então por que o índice lá no Rio de Janeiro, em determinadas comunidades, é um índice muito alto de evangélico? Porque é a única esperança. Se o filho está doente, se o filho está ruim, se deu uma dor de madrugada,
A única coisa que tem que fazer é dobrar o joelho e clamar o sangue de Jesus. Caso contrário, não tem como. Então, presta atenção. O texto lido aqui fala sobre a fidelidade das pessoas em cima das circunstâncias. Em cima das circunstâncias. Às vezes, querido, dependendo das circunstâncias, a facilidade é tão grande que tanto faz como tanto fez. Então, algumas pessoas, eles não pensam em fidelidade. Por quê? Está empregado, sai do emprego, tem outro emprego. Irmão, deixa a coisa apertar para você ver. Então, querido, nós precisamos atentar a isso. Nós precisamos entender que a fidelidade, ela é um medidor que trabalha a seguinte questão: você quer ter tudo de Deus? Você sabe o que eu vou falar. Quem quer ter tudo de Deus aqui, faz assim com a mão para mim ver. Você sabe quando que você vai ter tudo de Deus? Quando Deus tiver tudo de você. É assim que funciona. Às vezes, nossa ignorância, a gente quer tudo de Deus, mas a gente não quer dar nada para Deus. Meu querido, como foi explicado, ninguém é obrigado. Isso é espontâneo. Precisa ser de coração. Amém ou não, queridos? Amém ou não, querido? Queridos, estamos ainda numa noite de festa, onde daqui a pouco nós vamos oferecer, apresentar o melhor às pessoas que vão ser multiplicadas diante de Deus. Nós temos aí ainda muita coisa linda para acontecer. Amém, queridos? Eu queria já entrar na palavra de Deus e ministrar a palavra de Deus para toda a igreja, e que essa palavra também vai falar a respeito da multiplicação. O texto-chave aqui dessa noite está em João 15, 8, e aí depois nós vamos para João 8, a partir do versículo 30, que é um texto muito conhecido, mas o Senhor me deu uma revelação hoje, e que eu não tive muito tempo para me aprofundar, mas aquilo que o Senhor colocou no meu coração eu quero compartilhar. João capítulo 15, versículo 8. O Evangelho de João, capítulo 15, o seu versículo 8. É um texto conhecido, mas ele é muito enfático, muito objetivo. Diz assim o texto: meu Pai, Jesus dizendo, meu Pai é glorificado pelo fato de que vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Amém? Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim vocês serão meus discípulos. Ou seja, Jesus ele está explicando a videira e o ramos. No versículo 1 ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor, e todo ramo que está em mim e não dá fruto ele corta, e todo o que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Versículo 1 e 2. Ou seja, queridos, agora no versículo 8, Jesus ele ensina: olha, nisto o meu Pai é glorificado, em que vocês dê muito fruto. E aí ele acrescenta: e assim sereis meus discípulos. Então o discípulo, ele só pode ser discípulo se ele seguir o seu discipulador. O discípulo não pode ser discípulo se ele não seguir o seu discipulador. Jesus teve a preocupação de ter muitos discípulos, dentre os quais a Bíblia é clara, ele teve um tempo em que ele tinha 70 discípulos, permaneceram 12, sendo que ele se refere como um enviado, como um filho de Satanás, que era o Judas Iscariotes. Ou seja, Jesus, ele se preocupou em formar discípulos,
E ele deixa aqui uma palavra muito específica, que ele diz: olha, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem fruto, e assim sereis os meus discípulos. Então Jesus, ele coloca uma condição aqui. Qual que é a condição? Você quer ser discípulo de Jesus? Você quer ser um discípulo de Jesus? Então você precisa produzir fruto. Por quê? Se você não produzir fruto, você não pode ser discípulo de Jesus. É muito importante isso. O texto que eu quero juntamente aqui para nós meditar na palavra de Deus, voltando um pouco atrás, João 8, é um texto muito conhecido, que eu quero ler o último versículo, onde ele vem falando de um texto e entra num novo texto, que começa então João 8:30, aí depois vamos pegar o versículo 31 a seguir, vamos ver até onde a gente vai. Só a leitura, só a gramática aqui já vai trazer uma revelação para os irmãos. Vamos lá, o Espírito Santo falou comigo esses dias de madrugada, a respeito disso aqui, muito interessante, mas a gente às vezes ouve a voz do Espírito, medita, mas não anota. E aí depois você esquece de algumas coisas, mas Deus falou comigo de uma forma muito linda. Olha o versículo 30 de João 8. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Versículo 31 agora. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Amém ou não? Disse Jesus, versículo 31, aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Amém ou não? Amém ou não, amados? Agora preste atenção, nós temos um objetivo, nós temos um foco, nós temos um alvo, nós temos uma meta. Segundo o texto de João, o nosso alvo, o nosso objetivo, a nossa meta é nós alcançarmos a posição de nós sermos um discípulo de Jesus, que seja através de um discipulador, que seja através de um pastor, mas você alcançar o status, não, mas a posição de você se tornar um discípulo de Jesus. Agora o que eu quero dizer para os irmãos aqui, é que por muito tempo, eu li esse versículo, talvez você leu esse versículo, e nos faltou entendimento em relação ao que eu vou falar agora, porque eu vou repetir o versículo 31, vamos lá comigo, que diz, olha, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Olha o 32 agora. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. O que o texto está dizendo aí? Olha, se vocês permanecer firmes na minha palavra, vocês vão ser o meu discípulo. Aí depois, presta atenção, depois que vocês forem os meus discípulos, aí vocês vão conhecer a verdade. Vocês conseguiram entender? Então, uma pessoa diz assim, olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não. Primeiro tem que ser discípulo. Primeiro tem que ser discípulo. O texto fala sobre isso. O texto está dizendo, vamos lá comigo. Disse Jesus, versículo 31, aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade. E a verdade é que vai libertar. Aí entra uma questão muito relativa aqui, em relação à nossa vida. Conhecer a verdade. Conhecer a verdade. Não existe uma outra forma de você conhecer a verdade, se você não for um discípulo de Jesus, e se você não viver a sua vida uma verdade. Queridos, viver uma vida longe da verdade de Deus, talvez você nunca vai se libertar.
Por quê? Imagine você se tornou um discípulo, e agora você se tornou um discipulador. Agora as pessoas estão olhando para você. A cada passo que você dá, você é medido, você é olhado. A cada lugar que você vai, querido, as pessoas olham para você. Isso é um princípio na vida de uma pessoa, em que ela está caminhando em direção a uma verdade. Irmãos, vocês sabem disso. Se você pegar, por exemplo, o teu filho, e for ensinar o seu filho, e deixar o seu filho crescer sem nenhuma disciplina, que filho que ele vai se tornar? Se você nunca ensinar para o seu filho o significado da palavra não, o que vai acontecer com o seu filho? Vai ser a pior criança possível. Vai ser a criança que ela não vai trazer alegria para outras pessoas. A coisa mais bonita que tem, querido, é uma criança bem educada. É muito bonito isso. Por quê? A educação só vem com uma imposição, com uma determinada disciplina. Então presta atenção para vocês ver. O texto diz, olha, disse Jesus aos que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Agora é importante que o texto aqui, Jesus ele está dizendo aqui, uma palavra de incentivo, de apoio, de esperança, para os judeus que creram nele, lá no versículo 30. Mas dentre aquelas pessoas ali, querido, como talvez aqui nessa igreja, hoje, pode que haja pessoas que não estejam entendendo muito bem, querido, o que Jesus estava dizendo. E aí então começa agora a surgir, no meio da conversa de Jesus com seus discípulos, algumas pessoas com pensamentos, tomando como base a religião, tomando como base uma vida inativa, tomando como base uma vida sem nenhum compromisso, sem nenhum comprometimento. E aí inicia-se então um diálogo. Olha o versículo 33. Eles, porém, lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Olha para vocês ver. Quem responde a pergunta não são os judeus convertidos, mas os judeus religiosos. Agora, querido, uma coisa muito interessante que a religião traz na vida das pessoas é que quando a pessoa ele está vivendo a prática da religião, ele arruma na própria Bíblia versículos, passagens, ele busca na própria Bíblia situações em que venha confortar ele e que ele venha defender aquela teoria dele. Como disse aqui o pastor Celso, queridos, eu chamo a atenção dos irmãos, está sendo filmado, vai para o YouTube todas as mensagens, pela internet, mas eu insisto em dizer aqui, pastor de internet é tudo pastor fracassado, que não tem igreja, que não conseguiu ser referência para a igreja, aí vai lá na internet e fala o que quer, e desce a lenha, e muitos deles atraem milhares de seguidores. Mas por que ele atrai milhares de seguidores? Porque nós, como seres humanos, quando nós estamos desprovidos de humildade, quando nós estamos vivendo uma vida no erro, a gente busca argumento de pessoas e que vêm massagear o nosso ego. A gente busca ouvir pessoas que vai falar que aquele erro que você está cometendo não é tão errado assim, que aquilo que você está fazendo não é absolutamente coisa demasiada. Olha para os irmãos ver que interessante, que absurdo. Mas a religião leva as pessoas a esses absurdos. Jesus ele prega para os judeus, o judeu se converte, ele ensina para os judeus que eles precisavam permanecer na palavra para tornar discípulos, e eles precisavam conhecer a verdade, que era a prática da palavra, para serem libertos.
Mas os judeus mais velhos, os religiosos, aqueles que não queriam compromisso, aqueles que não queriam conhecer a verdade, aqueles que não queriam nem ao menos ser discípulos de Jesus, afronta Jesus com um tremendo de um absurdo. Olha o que eles dizem no 33. Eles responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos. Como pode dizer que nós seremos livres? Ora, irmãos, é só conhecer a Bíblia. Israel ficou cativo da Síria. Israel estava naquele momento ali cativo de Roma. Israel ficou 70 anos cativo na Babilônia. Você conhece a Bíblia? 70 anos Israel ficou na Babilônia, ficou vários anos preso na Síria, e agora era escravo de Roma. Roma mandava em Israel, mas os israelitas vêm e falam assim para Jesus: ora, nós nunca fomos escravos de ninguém, e vem tu dizendo, se nós cremos nós vamos ser livres. Livre do quê? A questão é essa: quando a pessoa ela não produz fruto, quando a pessoa não se torna discípulo, quando a pessoa não pratica a verdade, ele não vê necessidade de ser liberto. Ele não vê a necessidade de ser liberto da religião. Ele não vê a necessidade de ser liberto do comodismo. Ele não vê a necessidade de nada disso. Tanto faz, como tanto fez. Para ele não muda nada. O judeu aqui vem de uma forma afrontar Jesus, mas aí é que Jesus é Jesus e não tem outro Jesus. Ele poderia ali, Jesus, fazer várias citações históricas, bíblicas, e fazer com que os judeus chegassem ao teu lugar, mas não. O que Jesus Cristo faz? Ele continua ensinando. Olha o que diz o versículo 34. Jesus respondeu: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho permanece a ela para sempre. Amém ou não? Amém ou não? Jesus, ainda com sua sabedoria e misericórdia, vai falar de um plano espiritual. Aí eu anotei uma frase aqui, que eu tenho irmãos aqui que gostam de anotar as frases. Eu tenho uma frase que eu anotei aqui. Se você quiser, você pode anotar. Olha, Jesus explicou que a diferença entre a liberdade e a escravidão espiritual é uma questão de ser filho ou escravo. Vou repetir. Jesus explicou que a diferença entre a liberdade e a escravidão espiritual é a questão de você ser filho ou ser escravo. Trazendo um pensamento, presta atenção. O filho, presta atenção, o filho escravo vive na mesma casa. Vocês concordam ou não? O filho e o escravo vivem na mesma casa. Come talvez a mesma comida e dorme talvez debaixo do mesmo teto. Mas tem uma diferença muito grande. Um é escravo, o outro é filho. Um é escravo e o outro é filho. Então Jesus, vou explicar. Jesus explicou que a diferença entre a liberdade e a escravidão espiritual está na questão de você ou ser filho ou de você ser um escravo. Ou seja, o religioso, o passivo, a pessoa que não tem fé para a mudança, ele ainda questiona a mudança das outras pessoas. E tentam dizer para Jesus: nós nunca fomos escravos de ninguém. Nunca fomos escravos de ninguém. Ora, querido, tem um princípio da palavra de Deus, que está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que tem que ser entendido. Tem que ser entendido. O versículo diz assim, olha:
a todos quantos creram em Jesus, a todos quantos recebeu Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora, presta atenção. Se tem que crer em Jesus, se tem que aceitar a Jesus para ser filho de Deus, o que a pessoa era antes, então? É uma questão muito relevante. Se Jesus fala que para você ser filho de Deus, você precisa crer em Jesus, você precisa aceitar Jesus, o que a pessoa era então antes disso? Mas a grande questão é, a religião, ela amordaça as pessoas e ela traz uma venda sobre os olhos das pessoas. As pessoas não conseguem ver. É o cego, querido, que vê, mas não vê. Mas o diálogo continua de Jesus. E ele diz no versículo 36. Portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Versículo 37. E eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Amém ou não? Jesus continua dizendo, eu estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que vocês ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai. Responderam eles, e disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Ou seja, o judeu se gabava. Sabe do que o judeu se gabava? De que eles eram filhos de Abraão. Mas aí, queridos, eu quero colocar uma outra frase aqui, muito importante para você anotar. Olha, a diferença entre descendentes e filho de Abraão está na fé. Amém ou não? O judeu era descendente de Abraão, mas se gabava de que eram filhos de Abraão. E aí Jesus Cristo mostra para os judeus que há uma diferença muito grande entre criatura, entre descendente e entre filho. Então, Jesus Cristo, ele traz a palavra para aqueles judeus convertidos, que eles precisavam permanecer na palavra. E que eles precisavam, queridos, também conhecer a verdade, para que a verdade pudesse libertá-los. Então, querido, o conhecer a verdade aqui, longe, mas muito longe está de ser conhecimento. Por quê, queridos? Conhecimento, muitos têm. Se você não se atentou para isso, o diabo conhece a Bíblia. A letra o diabo conhece. O diabo conhece a Bíblia, querido. Você vai se recordar que lá na tentação de Jesus, o diabo todas as vezes veio com a Bíblia. A Bíblia, querido. Eu conheci muitas pessoas que falam muito bem da Bíblia, mas não tem compromisso com Deus. Você sabe onde geralmente, me desculpe aí, não quero ofender ninguém. Geralmente onde as pessoas conhecem muito a Bíblia, sabe onde que é? Na cadeia. Onde as pessoas às vezes não têm muita atividade, e lê a Bíblia. Por que eu estou falando isso? Porque eu já fiz visita em presídios, e eu me deparei com pessoas querendo discutir a Bíblia comigo, e falava, eu já li a Bíblia 20 vezes, pastor, presta atenção que você vai falar comigo. Eu dizia para ele, olha, não precisava ter lido nem 20 vezes, era uma só, mas se você cumprisse o que está escrito, você não estaria nesse lugar. Deus teria tirado você daqui. Então, queridos, é muito importante que você compreenda nessa noite, querido, a diferença entre o escravo espiritual e a liberdade. A diferença entre o descendente e o filho de Abraão está na fé. Então, queridos, nessa noite, nós temos aqui
algo a ser feito. Nós chamamos a princípio de multiplicação das células. Mas, queridos, isso vai ser uma multiplicação das células, mas vamos explicar. Nós vamos apresentar os novos líderes diante de Deus. O que nós vamos fazer nessa noite? Nós vamos ungir as mãos dos líderes. Aí depois, esses líderes, qualquer um da igreja, sob a orientação do seu líder, do seu discipulador, poderia estar aqui. Então aí o que vai acontecer, querido? Nós vamos apresentar as pessoas como líderes diante de Deus. Aí ele vai caminhar, sendo supervisionado pelo seu líder. Depois de 3 meses, aí o que vai ser feito? Vai ser feita uma avaliação. Avaliação em que sentido? Produziu fruto? Recebe a unção. Definitivo. Por que isso, queridos? Porque nós cometemos erros lá no passado. Eu tenho várias pessoas na igreja que foram ungidas a líder, e a unção ela é única, e que nem líder de célula são mais. Então nós não queremos cometer os mesmos erros. Então não existe mérito e nem desmérito nisso. É muito importante que se compreenda. Nós vamos hoje aqui ungir as mãos dos novos líderes e apresentá-los diante de Deus. Aí, como consequência, o caminhar, o dia a dia deles é que vai determinar. É muito importante. Você sabe por quê? No começo da visão aqui, pastor Luciano, pastora Marilson, não sei se isso aconteceu lá. Eu pedi muito para as pessoas lerem alguns livros que a gente tinha muito importantes que falavam sobre a visão. E muitas pessoas leram todos os livros. Mas eles leram um livro para ter a legalidade de chegar no pastor e falar assim: eu li o discipulado A1, eu li o discipulado fácil, eu li isso, eu li o purinho de batata, eu li tudo aquilo, eu li tudo aquilo. Aí um dia eu desconfiei de uma pessoa que tinha lido todos os livros. Eu falei para ele: escuta, o último capítulo do purinho de batata fala sobre amalgamar as massas, fala sobre água, fala sobre o fogo, explica para mim. Ele falou: mas isso está no livro? Eu falei: você leu o livro? Eu li 2 vezes. Eu falei: explica para mim qual é o processo prático. Ele falou: isso não está no livro. Eu falei: meu querido, que livro você leu? O autor é o pastor Ebe? É. Aí eu peguei o livro, mostrei para ele, e falou assim: puxa, pastor, eu já tinha esquecido. Então, nós não queremos formar pessoas que entendam que o conhecer a verdade aqui é ter o conhecimento da verdade. Não. O conhecer a verdade aqui é a pessoa que vai para a prática da verdade. Então, o que vai acontecer? Nós vamos aqui apresentar os líderes a Deus, ungir as mãos deles, e aí vamos ver que caminho que eles vão tomar, vamos ver aonde eles querem chegar, qual é o preço que eles querem pagar. Então, queridos, nessa noite nós vamos fazer isso aqui.